Nós vamos, então, pela graça de Deus, continuarmos e entrarmos no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. A graça de Deus é extraordinária, né, irmãos? E a palavra de Deus é também extraordinária. E nós temos recebido, como toda a igreja do nosso Senhor recebe a palavra de Deus, e é ela que nos ilumina, nos alimenta, nos fortalece, nos corrige. Então, nós louvamos o Senhor pela sua palavra, por nós termos a oportunidade de estarmos meditando, né, estudando a palavra de Deus. Hoje nós estaremos vendo, então, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Veremos os versículos 1 a 14. Versículo 1 a 14. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos que puderem acompanhar, então, acompanhem. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. O relato que nós temos aqui nesse capítulo 21, né, logo após o encerramento do capítulo 20, que demonstra com clareza porque o Evangelho de João foi escrito, né, e nós não podemos ingressar no capítulo 21 sem nós entendermos o final do capítulo 20, né, não é uma questão de, na verdade, o entendimento é de olhar o objetivo desse Evangelho, que é glorioso, e nós que somos filhos do Senhor, testemunhas do Senhor, e que temos a incumbência de anunciar o Evangelho, é sempre importante nós lembrarmos a razão do Evangelho, né? Então, capítulo 20, o versículo 30 e 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o apóstolo João encerra primeiramente, né, ou nós temos esse primeiro encerramento do capítulo 20, com o apóstolo João mostrando a razão pela qual este evangelho foi escrito. O evangelho reforça e mostra a divindade de Jesus, a condição messiânica, e isto, lembrando que para os irmãos do primeiro século, para as primeiras comunidades, ali por volta do ano 90, lembrando que Jesus morreu em torno de 33, né? Nós estamos falando que esse evangelho foi escrito aproximadamente 50, 60 anos depois da morte de Jesus. E a questão da messianidade ou da divindade de Jesus já sofria questionamentos. Então, o evangelho tem esta preocupação, ou melhor, esta ocupação, tem essa atenção de fazer com que os seus leitores tenham a convicção, entendam e tenham revelação de que Jesus, ele é o Filho de Deus vivo, o ungido, o Cristo, e que quem crê nele tem a vida eterna. É essa mensagem que nós temos hoje em dia, irmãos. É a mesma mensagem do apóstolo João, dos apóstolos, da igreja primitiva, dos pais da igreja, e que os nossos irmãos, a partir aí da Idade Média em diante, da Reforma em diante, vieram trazendo. Na verdade, Deus sempre manteve o seu testemunho, e essa é a mensagem que nós precisamos levar a todas as pessoas. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, e quem crê nele tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, né? Louvado seja o Senhor. Mas quando o apóstolo João, ele dá esse tom de encerramento do evangelho, ele vem no capítulo 21 e ele anuncia, então, agora a continuidade. O capítulo 21 vai lidar com os discípulos. O enfoque do capítulo 21 é a ação do Senhor na vida dos discípulos, olhando, então, aquilo que estaria por vir, a edificação da igreja, né? A igreja seria gerada alguns dias ali, em Pentecostes, e Jesus está lidando com os seus discípulos, a ênfase, né? Se os irmãos olharem o versículo 1 deste capítulo 21, depois disto, né? Então, fazendo essa ligação, este elo, mantendo todo o histórico que nós temos dos 20 capítulos anteriores, mas João agora mostra, então, por que o capítulo 21 está sendo escrito. E ele vem dizer, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então, o capítulo 21 mostra o nosso Senhor vitorioso, triunfante, glorioso em ressurreição, já tendo derrotado a morte, o diabo, o velho homem, o pecado, encravou na cruz os nossos pecados, foi ressuscitado porque a sua obra de justificação dos homens foi aceita pelo Pai, e Jesus, então, ele está agora está se manifestando, se revelando, mais uma vez aos seus discípulos. Uma das palavras importantes do capítulo 21 é discípulos. Então, Jesus está nesse processo de cuidar dos discípulos por conta do propósito da edificação da igreja, fazendo com que os discípulos sejam encaminhados para Jerusalém, onde estariam recebendo o Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, já na forma de poder, como nós sabemos que aconteceu, e a partir de então, a igreja entraria efetivamente, né, pela descida do Espírito Santo, a habitação dos homens, a edificação da igreja, né? O novo homem sendo efetivamente gerado e manifestado na terra. E esse relato aqui, irmãos, deste capítulo 1, ele mostra, então, que terminada a Páscoa, como nós vimos aqui em João, e os outros evangelhos sinóticos também nos dão que eles estavam em Jerusalém por conta do evento da Páscoa. E Jesus, então, tem a sua paixão, a morte, né, a sua crucificação, morte e ressurreição.
Terminada a semana da Páscoa, eles estão retornando para Galiléia, origem deles, aonde eles viviam. Pelo menos esses 7 discípulos, né, que, ao que tudo indica, na verdade, que era o núcleo, assim, aqueles discípulos mais íntimos do Senhor, e eles representam a comunidade dos discípulos, porque Jesus estará lidando com eles nesse capítulo 21, como uma forma de mostrar a maneira que ele lida com os seus discípulos. Então, eles estão retornando de Jerusalém, terminada a Páscoa, estão indo, voltando para casa, como Jesus mesmo havia determinado. Se os irmãos lerem lá Marcos 14, 28, é dito isso, Mateus 26, 32, Jesus determina que eles vão a Galiléia. Jesus disse que estaria indo diante deles depois da ressurreição para Galiléia. Então, eles estão saindo da Judéia, de Jerusalém, que pertencia à região da Judéia, estão indo para Galiléia, aonde fica o Mar de Tiberíades, né, que é a maioria dos eventos, ou o Mar da Galiléia, o Lago de Genezaré, que também são expressões que a Bíblia usa, é o mesmo lugar onde vários milagres, onde o Senhor fez Pedro andar sobre as águas, onde nós temos os relatos acontecendo à beira deste lago ou deste mar, né, conforme o termo utilizado. Mas eles chegam, então, nesse ambiente, um ambiente onde eles eram profissionais da pesca, pelo menos Pedro, Tiago e João. Eles tinham retornado e estavam no ambiente onde eles estavam acostumados. Então, o versículo 2 nos diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, são irmãos, e mais 2 os seus discípulos. Então, nós temos, ao todo, 7 discípulos aqui. Se os irmãos depois quiserem só anotar, em Lucas 5:10, que nós vamos utilizar um pouco dessa passagem também, Lucas 5:10 mostra, especifica quem eram os filhos de Zebedeu. Diz assim: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios de Pedro na pesca. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Eu estou lendo esse versículo só para nós entendermos quem são esses 2 filhos de Zebedeu. Então, nós temos Pedro, que era pescador, seus 2 sócios, Tiago e João, que também estão aqui neste grupo de 7 discípulos. E agora, nós estamos olhando com uma expressão interessante, né? O versículo 2 começa dizendo: estavam juntos. Se nós olharmos o capítulo 20, os 2 eventos, primeiro, que Jesus aparece para este grupo de discípulos e outros que estavam juntos, provavelmente no cenáculo, foram retratados neste capítulo anterior, em que Jesus aparece no primeiro momento. Tomé não está presente, Jesus o saúda com a paz dele, né? Jesus, então, traz sua paz, o texto diz que ele se enche de alegria, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, né? E eles recebem naquele momento o Espírito Santo, e posteriormente, nós não podemos confundir, né? Nós temos esse relato aqui, e posteriormente eles são enchidos do Espírito Santo, ou o Espírito Santo desce lá em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, como línguas de fogo, eles recebem poder e passam a testemunhar do Senhor. Então, é isso que nós estamos dizendo. Eles estão saindo de Jerusalém, Judéia, chegam na Galileia, vão ficar alguns dias ali, e depois, por ocasião da festa de Pentecostes, eles voltam para Jerusalém, então, quando eles recebem a promessa do Pai. Mas aqui o interessante é que esse versículo 2 começa dizendo o seguinte, que eles estavam juntos. Tomé não estava na primeira vez que Jesus apareceu, depois os discípulos testemunharam a Tomé. Tomé estava na segunda vez, no segundo domingo. Então, o primeiro domingo, Tomé não está. Depois os irmãos estão reunidos no segundo domingo, Tomé está presente por conta do testemunho que ouviu dos irmãos, dizendo, olha, o mestre apareceu. E aí nós temos aquela questão toda que nós já vimos, Tomé está já no segundo, e depois Tomé passa a segui-los, a ponto de João dizer agora, Tomé está voltando com eles, Tomé está junto com os discípulos, está caminhando
com eles nessa nova fase, porque Tomé viu e reconheceu a Jesus e disse, né? Senhor meu e Deus meu. Então se cumpriu na vida de Tomé o propósito do Evangelho de João, que aquele que fosse reconhecido que Jesus é o Cristo, Messias. E quando eles estão andando, irmãos, e caminhando nessa questão de estarem juntos, nós temos oportunidade de entender a importância do nosso testemunho e o quanto é importante nós andarmos juntos em comunidade. Nós estarmos vivendo a vida congregacional, a vida coletiva. Não somente ter contato com os irmãos, mas como diz, o texto diz, estavam juntos. Há uma diferença muito grande de você ser um mero participante e você ser um irmão que está junto. O irmão que está junto é o irmão que divide responsabilidade. É o irmão e a irmã que divide a responsabilidade congregacional, a responsabilidade da Assembleia. Porque Deus dá dons aos irmãos para que a Assembleia seja edificada. Então, há um chamado, claro que eu estou utilizando esse versículo, né, ampliando ele um pouco, aumentando o alcance dele, para trazê-lo para que nós possamos entender a importância de estar junto. Eu queria ler, e gostaria que os irmãos anotassem esse versículo que Paulo está escrevendo aos Colossenses, 4:11, só para reforçar essa questão de estar junto. O versículo diz assim, Colossenses 4:11. E Jesus, conhecido por justo, né? Então, está falando a respeito de um outro discípulo, que era chamado Jesus. Então, diz assim, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, Paulo fazendo uma referência à condição dele de judeu, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Olha o destaque que Paulo dá. Cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E a expressão final, Paulo diz assim, eles têm sido o meu lenitivo, o meu bálsamo, o meu consolo. Irmãos, servir junto, estar junto, andar junto, viver junto, isso tem um impacto na vida dos irmãos, na nossa vida, muito grande. Nós não somos chamados para ser somente esses que frequentam reuniões, mas são esses que participam da comunidade e vivem as aflições, vivem as dificuldades, que recebem o peso, eu estou usando, talvez a palavra responsabilidade seja melhor, a responsabilidade na edificação da Assembleia. O Senhor não nos chamou para edificar a Igreja Universal, o Senhor nos chamou para nós edificarmos parte dessa igreja, no contexto que nós vivemos de uma comunidade, de uma assembleia, de uma congregação. Esses irmãos que convivem conosco são a nossa responsabilidade. Mas se você não está presente pessoalmente, há um peso, há uma sobrecarga. Isso, com longo tempo, pesa nos irmãos. E nós devemos, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 6, carregar o fardo um dos outros, cientes de que nós temos que carregar o nosso próprio fardo. Mas, coletivamente, nós precisamos ter o coração de estar intercedendo, de estar nos preparando para cada reunião. A reunião não pode ser um acaso para nós, irmãos. A reunião é objeto de luta espiritual e nós devemos estar orando, intercedendo, nos alimentando cada reunião. Nós devemos saber quem são os irmãos que estão enfermos na nossa comunidade, que estão ausentes, que estão distantes, quem são os irmãos que precisam de ajuda material, quem são os irmãos que precisam ser visitados, quem são os irmãos que estão abatidos. Se nós não estivermos pessoalmente com os irmãos, e Paulo ele fala assim, esses irmãos que estão pessoalmente comigo trazem alívio, trazem bálsamo, que nós sejamos estes, né, que estão pessoalmente, que estão juntos, que caminham junto, abraçados, né, carregando, né,
amparando a uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. A vida cristã não é uma vida virtual. Nós tivemos o tempo virtual, mas ela não é isso. Deus usou isso como uma oportunidade. Mas é o nosso convívio, o nosso estar junto pessoalmente, o nosso amparar, que é o que fortalece, que edifica. Nós temos que entender que nós precisamos uns dos outros. E isso extrapola o mundo virtual, o mundo online. Nós precisamos da presença um dos outros, né? E Paulo diz assim: isso tem sido um refrigério, esses irmãos que estão pessoalmente comigo. Tem sido um refrigério. Então, nós estamos nesse contexto, né? Tomé já está motivado, Tomé foi encorajado pelos irmãos, está acompanhando, está seguindo os irmãos. E aí, nós temos também João e André, que são os filhos de Zebedeu, e dois não são mencionados. O Espírito Santo não quis mencionar, nós temos os irmãos sempre tentando identificar, mas eu tenho para mim que quando o Espírito Santo não traz o nome, não é o relevante tentar buscar quem são. O que nós podemos entender é que havia 7 pessoas, 7 discípulos, e Jesus está agora lidando, está se manifestando. Lembrando que a manifestação de Jesus é sempre a manifestação da sua glória. Então, a glória de Deus em Cristo Jesus, a sua imagem, está por ser imediatamente manifestada a eles, e nós vamos ver o relato, né? Então, Jesus, aí o versículo 3, né? Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, naquela noite nada apanharam. Irmãos queridos, aqui há uma série, ou há correntes e interpretações a respeito dessa situação envolvendo Pedro especificamente. Há irmãos que atribuem que Pedro estava retornando à sua velha maneira de viver, estava distante ou se distanciando do seu chamado, da sua vocação. Ele estava voltando à sua profissão, e isso seria um indicativo de que o chamado do Senhor, o sopro do Espírito Santo ali no cenáculo, estava já esvaecendo, estava perdendo o brilho. E ele estava vivendo um momento de incerteza, e ele não estaria muito claro a respeito do seu propósito, da razão que ele deveria viver. Outros dizem que o que Pedro está fazendo tão somente é no caminho no caminho que ele retorna à sua casa. Ele, como um ser humano, precisa comer, dormir, beber, então ele está providenciando o alimento. Como pescador, ele estaria indo pescar. A continuidade do versículo do capítulo 21 permite nós entendermos que seja uma questão, seja outra, Jesus intervém, ou Jesus alinha e clareia entendimento para Pedro, que nós vamos ver na semana que vem, se assim o Senhor permitir, quando chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta. Então, neste momento que nós estamos, o que nós conseguimos identificar? Pedro decide pescar. E Pedro influencia os demais irmãos. A reação dos demais, também iremos contigo. Isso nos faz entender, irmãos, a responsabilidade que nós temos de influência sobre as pessoas. Também aqui, estou ampliando, né, o que parece ser um ensino primário do texto, né, a influência que Pedro tinha. Claro que Pedro, em todas as listas, em todas as vezes que os discípulos são mencionados, o nome dos discípulos são mencionados, Pedro sempre aparece primeiro, evidentemente. Pedro tem essa condição de ser o líder, de ser aquele que dá o primeiro passo, aquele que se apresenta, aquele que está à frente dos irmãos. Mas isso também nos traz uma responsabilidade para nós entendermos que nós exercemos influência, pelo menos num ciclo pequeno ou menor da nossa casa. Nós influenciamos
em muito os nossos filhos, influenciamos em muito esposa e marido, influenciamos num ciclo maior, saindo do ambiente doméstico, o grupo de irmãos que está mais íntimo a nós, e por fim nós influenciamos o corpo. Queria também, eu vou fazer a leitura dos irmãos, para os irmãos, né, de 1 Coríntios 8, versículo de 8 a 13, porque mostra a importância de nós entendermos o contexto de corpo. Isso vai ser bem enfatizado, né, na semana que vem, ou quando for abordado a questão do que o Senhor pede para Pedro, para que ele olhe para os irmãos, para que ele apacente os irmãos. Então, o Senhor está aprofundando a visão de Pedro, mostrando que o que é o corpo, a responsabilidade. Mas eu queria aproveitar este momento que nós temos para iniciar essa meditação nossa e compreensão do que nós, ou em que nós estamos inseridos, irmãos, e que o Senhor traga esse entendimento a cada um de nós. Pois ser membro do corpo de Cristo não somente é uma honra, é uma bênção, mas também traz uma responsabilidade seríssima, porque nós influenciamos o corpo de Cristo, seja positivamente ou negativamente. Vejam, irmãos, então, 1 Coríntios 8, do 8 ao 13. Paulo está lidando aqui com aquela questão dos ídolos, de comer comida sacrificada aos ídolos, né? Paulo está dizendo, olha, alguns têm consciência fraca, outros têm consciência que não se abala com isso. Então, o contexto é esse. Aí o versículo, preste muita atenção, amado irmão, do que é dito aqui. Não é a comida que nos recomendará a Deus, 1 Coríntios 8, versículo 8. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Vou ler de novo, irmãos. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. A compreensão do apóstolo a respeito do corpo de Cristo e quem nós somos como membros do corpo de Cristo é profundíssimo, irmão. Porque ele consegue entender que ser membro do corpo é ser de Cristo, e se a minha atitude ofende a um irmão, eu estou, na verdade, pecando contra Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se o que eu faço vai prejudicar a consciência, a visão espiritual, se eu vou levá-lo a praticar algo que para ele a condenação, para mim não, mas a minha atitude, ele olha e vê o irmão, e porque o irmão faz, ele julga que pode fazê-lo, mas a consciência condena, eu estarei trazendo para este irmão um motivo de tropeço e estarei pecando contra Cristo. É por isso que quando nós olhamos a atitude de Pedro, indo pescar, e os demais irmãos que o viam como referência, que o viam como um líder, que o viam como alguém que seria modelo, e Paulo também nos diz, exortando, que nós deveríamos seguir Paulo, porque Paulo é modelo. Assim como ele é um seguidor de Cristo, nós deveríamos segui-lo, porque Paulo é modelo. Mas, irmãos, num contexto da nossa vida, nós sempre somos modelo para os de casa.
muitas coisas nós precisamos nos santificar por causa dos nossos filhos. Porque para eles ainda a consciência espiritual não está formada e podem ser afetados. Nós, em muitas questões, devemos nos santificar, nos separar ou deixar de fazer por causa dos irmãos. Porque nos vendo naquele ambiente, naquela atitude, naquele programa, naquela música, ficarão surpreendidos e terão as suas consciências ofendidas. E com isso nós pecaremos contra Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender isso, irmãos, a seriedade do que é estar vivendo o corpo de Cristo. E que nós não sejamos, em momento algum, em circunstância alguma, motivo de tropeço para os irmãos. Esse versículo 3 também nos traz agora um outro ponto que eu queria ver com os irmãos, né? Deixando essa questão do ser modelo, de ser exemplo, da visão do corpo de Cristo, que nós ainda vamos falar um pouquinho mais disso. O versículo 3 diz, né? Saíram, ou seja, quando Pedro falou, vou pescar, os demais concordaram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O Espírito Santo usa a pena do apóstolo João para fazer com que nós olhemos esta cena. Nós vimos que Pedro era um pescador, tinha 2 sócios, Tiago e João, portanto, viviam da pesca. E é correto nós falarmos, então, que eles eram profissionais da pesca, viviam, né? Pegavam os peixes, vendiam os peixes, eles tinham experiência. O lago, né, ou o mar, conforme a terminologia utilizada, né, o Mar da Galileia, era o lugar onde eles pescavam, que eles estavam acostumados a pescar, e agora eles estão lidando com uma situação, irmãos. Que situação é essa? Eles pescaram a noite toda, os irmãos comentaristas indicam que a noite era também um ambiente de pescaria, porque eles entendiam que seria a melhor oportunidade de pesca à noite, especialmente neste lago, nesta região. Então, eles passam a noite pescando. E o texto nos deixa claro. O Espírito Santo quer nos mostrar algo aqui. Toda habilidade natural, a capacidade natural, aquilo que eles faziam com muita experiência, não lhes aproveitou nada. Eles terminaram a noite sem pegar nada. Nada. Nenhum mísero peixinho para dizer pegamos alguma... Nem aquele peixinho para poder voltar e jogar de novo, né? Para ficar com dó e falar, não, esse não serve. Não pegaram nada. Pescaram a noite toda. E aí o versículo 4, irmãos, nos mostra, faz uma distinção, né? O Espírito Santo é maravilhoso. João aqui, guiado pelo Espírito, faz esse contraste. Nós estamos, então, olhando os discípulos à noite, fazendo aquilo que eles tinham prática, pelo menos 3 deles, e nós imaginamos que eles que estariam liderando os demais 4, né? Estariam impulsionando os irmãos nesse sentido, na orientação da pesca, de como jogar rede, onde jogar rede, que hora puxar. E aí nós temos um contraste. Nós saímos do versículo 3, entramos no versículo 4, dizendo o seguinte: mas ao clarear da madrugada, as trevas estão se dissipando, a luz vem chegando, e quem está neste ambiente, irmãos? Estava Jesus na praia, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Jesus começa o versículo 4, então, como esta luz que vai rompendo as trevas, esta luz que vai clareando o dia, vai alta a noite e vem chegando o dia, né? Essa é uma das alusões que nós temos em Romanos, que nós devemos nos despertar, porque
vai a alta noite, né? Este momento de trevas que a humanidade vive, né? Nós estamos já nesse período de trevas profundo. Mas essa luz, né? Esse sol da justiça está muito próximo de brilhar em definitivo e por fim a todas as trevas, estabelecendo definitivamente o seu reino. Mas este é um outro assunto. Então, Jesus da praia, eles estão no barco. A distância entre eles é mais ou menos de 90 metros, irmãos. Jesus, então, grita ou fala, possivelmente, um ambiente de silêncio, quase que absoluto, somente eles, talvez, pescando ali na água. Jesus, então, fala com eles. Vocês pegaram alguma coisa? A frase original tem o sentido assim, vocês não pegaram nada, né? Jesus está afirmando, vocês não têm nada aí para comer. Evidentemente, nós estamos falando do Criador de todas as coisas, do onisciente. Jesus sabia que eles não tinham nada, e Jesus reforça para eles, vocês não têm nada aí para comer, né? E eles, de uma maneira decepcionada, frustrados, dizem, não. E naquele momento, né, eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus. Muito provavelmente, né, aqui é uma dedução nossa, porque a distância que estavam, e ainda por não estar plenamente dia, eles não conseguiram perceber. Ou, se começaram a deduzir, talvez, que fosse Jesus, eles ainda não haviam falado nada. Especialmente agora, porque neste versículo 6, irmãos, deixa eu ver se eu não pulei aqui, não, né? Eu li o 4 e o 5. Então, agora nós vamos para o versículo 6. Aí é dito o seguinte: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Nós encontramos agora, irmãos, nosso amado Senhor Jesus, numa outra esfera de cuidado. O versículo 20 nos leva para 2 domingos que os discípulos estavam reunidos. E o capítulo 20 nos permite entender que era um culto público, uma reunião pública, onde os discípulos estavam reunidos com o propósito, né, de estar ali buscando a Jesus. Embora, na verdade, o termo público não seria o mais adequado. Eles estavam reunidos, né, estavam ali buscando e aguardando o Senhor, porque ele havia morrido, né? Mas no primeiro domingo, então, Jesus aparece, encontra eles reunidos, Tomé não. Aí o segundo domingo, e o capítulo 20, né, nós já dissemos isso, parece que o Espírito Santo nos permite ter essa convicção. O domingo, então, era o dia que eles estavam adotando com este propósito de estarem reunidos. Mas agora nós estamos fora da Judéia, fora de Jerusalém, estamos na Galileia, os irmãos estão na sua atividade secular, cotidiana, rotineira, estão ali empreendendo as suas habilidades, suas competências, embora frustrados, porque aquilo não tinha alcançado nenhum êxito, mas agora Jesus vem e diz para eles, e os orienta, Jesus está cuidando deles. Jesus está dando o entendimento que eles precisam para conseguir o necessário. E diz para eles, né? Joguem a rede à direita e vocês acharão. E quando eles obedeceram, eles não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aqui nós temos um ensino importante, que nos remete a outra passagem de Lucas, irmãos, capítulo 5, em que nós temos ali uma situação muito parecida, é o início do ministério. Jesus, então, está no barco ali fazendo uma pregação, ele se distancia um pouco dos discípulos, ele sobe no barco, começa a fazer a pregação, e Pedro está vindo com os demais discípulos num outro barco, e eles não pescaram também a noite inteira, não tinham pego nada,
E aí o Senhor fala assim, olha, faze-te ao largo e lança a rede de novo. E aí Pedro diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira de novo, né? Essa era a primeira situação. E não pegamos nada. Mas há um ensino importantíssimo ali em Lucas 5, que diz, mas sob tua palavra, eu lançarei as redes. Lucas 5, 4 a 6. Eu vou ler para os irmãos, né? Essa frase que Pedro disse, porque é muito importante. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Vejam que Jesus está promovendo novamente o mesmo episódio. O fracasso dos seus discípulos, o insucesso dos seus discípulos, mas agora, eles são esses homens que assumiriam a responsabilidade de promover e colaborar e cooperar com Jesus na edificação da igreja. Eles estariam levando o evangelho Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles viriam a ser as testemunhas de Jesus. E Jesus está cuidando deles neste ambiente, fora, para os irmãos entenderem nessa comparação, do ambiente de reunião, o ambiente de culto. Eles estão agora neste ambiente de praia, trabalhando. E Jesus está cuidando deles. Quando eles, ainda mesmo sem saber, e talvez muito provavelmente pela experiência, talvez algo interiormente, quem sabe a unção, quando eles ouviram a ordem muito parecida, eles tinham essa intuição de que seria o Senhor. Eles jogam a rede, e aí vem uma grande quantidade. Nesse momento, irmãos, João diz, né? O versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aqui em torno de 90 metros. Esse versículo 7 é profundo, irmãos, porque ele nos coloca aqui com 3 pessoas. O discípulo a quem Jesus amava, nós sabemos uma referência ao próprio apóstolo João, que também era esse pescador, irmão de Tiago, e ele estava promovendo a pesca. Mas João, então, tem essa sensibilidade, ou não vou colocar o nome de João, porque o Espírito Santo não coloca o nome de João, então vamos dizer, o discípulo amado. O discípulo amado, então, tem essa percepção, essa sensibilidade, primeiro que Pedro diz, é o Senhor. Ele tem essa revelação, ele viu primeiro. E ao ver que é Jesus, ele anuncia, é o Senhor. E Pedro, de imediato, tem uma reação. Pedro se veste, né? Aqui o entendimento dos comentaristas, de 2, talvez a maior corrente é de que Pedro estava como se fosse um calção, por baixo ele tinha tirado o que seria a túnica, a veste maior que eles utilizavam para pescar, e como ele viu que era o Senhor, ele queria estar diante do Senhor, ele não queria estar com o peito de fora, né? Então, por isso que é dito assim, despiu-se e agora estava vestindo, né? Estava cingindo de veste. Há quem entenda também que ele estava nu, então colocou a roupa para encontrar com o Senhor. Mas o entendimento que prevalece, irmãos, é que ele estava com uma roupa por baixo, um calção, alguma coisa assim. E quando ele toma essa atitude imediata, né? Como é Pedro, impetuoso, imediatista, ele já sai de pronto e pula a água e vai ao encontro de Jesus. E aí nós temos, então, o discípulo amado, nós temos Pedro, e nós temos os discípulos que ficaram, na linguagem do apóstolo, que vinham puxando a rede no barquinho. Vejam aqui, irmãos.
Os 7 discípulos, cada um sendo utilizado ou agindo de uma maneira diferente, mas cada um deles contribuindo para o resultado em que o Senhor queria. João viu, Pedro agiu e os discípulos trouxeram o barco com a rede. Eu pergunto para os irmãos, qual é o mais importante? Qual é a atitude mais importante? No corpo de Cristo não há isso, irmãos. No corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros e todos exercem papel importantíssimo. Vou reforçar isso com 1 Coríntios 12, versículos conhecidos. Peço que os irmãos continuem prestando atenção, eu sei que os irmãos estão fazendo isso. Mas que o Espírito Santo grave isso no nosso coração. Nós temos o discípulo vendo, o discípulo agindo no ato de pular, e os discípulos agindo no ato de trazer a rede. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Mas Deus dispôs os membros, agora estou lendo já o mesmo capítulo, versículos 18 a 20. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem só João, só existisse João, se só existisse Pedro, Pedro teria visto o Senhor, talvez no tempo e na hora que João viu, não. João pulou para ir nadando encontrar com Jesus? Não. Os outros que não viram e não pularam, o que fizeram? Trouxeram a rede cheia de peixes. Qual é o mais importante? Quem é o mais valioso nisso? No corpo de Cristo, não, irmãos. No corpo de Cristo, todos são membros. Todos têm igual valor, o preço do sangue do Senhor. E é por esses que nós devemos dar nossa vida. O próprio apóstolo João diz isso, né? João, primeira carta dele, 3,16. Assim como Cristo morreu pelos seus discípulos, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem é o mais importante no corpo de Cristo? É o que fala, é o que levanta mais? É o que tem o dom A, B ou C? Não se engane com isso, irmãos. Todos os dons, todos os irmãos são igualmente preciosos e insubstituíveis no corpo e na obra de edificação que o Senhor realiza. Né? Aí termino a 1 Coríntios 12, 28 a 31, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos a mesma língua? Perdão, falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não, irmãos. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 28 a 31. Então, como nós vamos olhando, né? Importante o capítulo 21 entendermos. Jesus está lidando com os discípulos. Agora, o versículo 9 diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Quando eles chegam, eles se deparam com uma cena na areia. Jesus já havia preparado uma fogueira, um braseiro, já havia peixes e já havia pão. Esses homens estavam a noite toda sem comer nada, cansados, e estavam famintos. Nós não podemos pensar de modo diferente. Você trabalha 5, 6, 7, 8, 9 horas sem comer, não consegue ter nada, cansado, né? O esforço físico
E agora eles retornam daquilo que estavam fazendo e eles encontram uma mesa preparada no deserto. Eles encontram uma fogueira preparada na areia, com peixe, com pães, e não há como nós não lembrarmos que Jesus está reproduzindo o milagre que ele havia feito com 5 pães e 2 peixes. E Jesus está novamente alimentando os seus, está cuidando dos seus discípulos, está sendo zeloso. Esses discípulos que já haviam tido seus pés lavados por Jesus, em João 13, agora recebem um carinho, um afago, recebem uma manifestação profunda de amor, dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre os seus, e que os olhos do Senhor jamais se apartam dos seus. E que, seja no cenáculo, seja na atividade diária, Jesus está cuidando dos seus. Irmão, Jesus está cuidando de você e de mim agora. E continuará cuidando na segunda-feira, na terça-feira, das nossas atividades. Aqui, eu queria destacar, e acho que é muito importante, relevante para nós entendermos, né? Esse braseiro tem um significado tão importante na vida de dos 7 discípulos. Há um peso, imagino eu, um significado profundo para um desses 7, o apóstolo Pedro. Há 2 braseiros na vida de Pedro. O primeiro braseiro na vida de Pedro foi quando Jesus foi preso no Getsemane e Pedro sai seguindo à distância Jesus, e quando Jesus entra ali na casa do sumo sacerdote, os serviçais, os soldados estão ali com uma fogueira acesa. Em João 18:18 é dito o seguinte: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. A mesma palavra que só aparece 2 vezes neste evangelho, braseiro aqui, João 18:18, e braseiro, né? Nós traduzimos como brasas, mas a palavra original é braseiro, de João 21. Então, ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O primeiro braseiro na história de Pedro é ele, como alguém que negou a Jesus, praguejou quem dissesse que ele conhecia Jesus, e Pedro estava numa noite escura, longe de Jesus, e com aqueles que estavam afligindo, perseguindo, e seriam os algozes de Jesus. Pedro está num ambiente que não era o dele, estava experimentando talvez a maior amargura da sua vida, a maior tristeza, porque ele havia dito que jamais se afastaria de Jesus, ainda que tivesse que dar a sua vida. Jesus havia dito, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro está vivendo esse desfalecimento interior, quando nada mais faz sentido. Esse braseiro é o retrato de um homem destruído, um homem sem esperança, um homem envergonhado, acabado. Mas agora, quando nós chegamos no capítulo 21, nós estamos diante de um segundo braseiro, não feito pelos soldados, mas feito por Jesus. À luz do dia, com alimento, com comida. E neste braseiro, Pedro vai ser saciado, vai ser alimentado, vai ser sustentado, vai ser encorajado. E a partir desse braseiro, ele vai ter uma conversa íntima com Jesus. Este segundo braseiro indica, ou pode ser simbolizado para nós,
como essa ação do Espírito Santo que nos refaz ou que nos gera e que nos leva agora a viver uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o braseiro antigo já passou. Eis que se fez um novo braseiro diante de ti. É neste novo braseiro, diante de Jesus, sendo alimentado, nutrido, estando com os discípulos e não com os soldados, e não com os carnecedores, estando nesse círculo agora de bênção, quão bom e agradável estarem unidos os irmãos, é onde Deus ordena a sua bênção. Deixemos o primeiro braseiro, caminhemos para o segundo braseiro, onde nós temos comida e bebida. Jesus, no versículo 10, pede: trazei dos peixes que acabaste de apanhar. Irmãos, é admirável a atitude de Jesus. Jesus está valorizando a ação dos seus discípulos, porque eles não tinham pego nada. Eles estão diante de um milagre. E Jesus está mostrando aqui uma lição importantíssima para nós. O conjunto, eu vou usar esse termo, parceria, o coexistir da graça de Deus com a responsabilidade do homem. Jesus que disse: lancem a rede à direita, lá vocês vão pegar peixes. Os discípulos obedecem a palavra do seu Senhor, lançam as redes, lançam a rede e pegam uma quantidade enorme de peixes. O que isso nos diz? Que apesar da graça de Deus, da ação de Deus, Deus espera também a responsabilidade do homem em responder em obediência, em agir em obediência. Nós não cruzamos os braços depois que nós fomos salvos. Nós não cruzamos os braços e esperamos o anjo trazer a Bíblia aberta diante de nós e fazer a leitura para nós da Bíblia. A Bíblia que foi trazida a nós a preço de sangue, não somente do nosso Redentor, mas dos nossos irmãos que morreram, que foram queimados por causa deste livro. E quando nós entendemos que a graça nos foi dada para agora desenvolvermos a nossa salvação, com temor e tremor, com responsabilidade. Trazei também os peixes que vocês pescaram. Jesus mostra que nós estamos hoje vivendo debaixo da graça, mas que o homem é responsável em responder a Deus em obediência. Quando nós vimos que Jesus realizou e consumou tudo na cruz, isso diz respeito tão somente, irmãos, à redenção. Aquilo que Jesus cabia somente a ele. Mas aquilo que cabe ser desenvolvido por nós, que é a santificação, nós devemos estar empregando todo o nosso esforço. O reino de Deus, ele é alcançado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Paulo disse: esmurro o meu próprio corpo. Não luto como desvanecendo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo. Para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Por quê? Porque deixaria de ser responsável em desenvolver a sua salvação, que neste caso significa a santificação. Nós devemos, irmãos, então entender que a graça e a responsabilidade do homem caminham juntos. Leio para confirmar isso, 1 Coríntios 15:10 diz assim, 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Veja o que Paulo diz. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo diz, quando eu recebi a graça, pela graça de Deus sou o que sou, recebi os dons, o Espírito Santo veio habitar em mim, que é o dom, é o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo nos dá presentes, dons, capacidades espirituais, e eu, então, diante
daquilo que me foi dado, trabalhei, me empenhei, não enterrei os meus dons, procurei desenvolver, me apliquei em servir a igreja, servir os irmãos com os dons. E eu trabalhei, então, mais do que os demais irmãos. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça e responsabilidade. Milagre, os peixes, eu reúno eles ali. Responsabilidade. Vão vocês, lancem a rede e tragam os peixes. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco, arrastou toda a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O versículo 11 é um destaque para o empenho de Pedro em cumprir tudo que Jesus está falando. Pedro é este homem que nós sabemos da sua vida, e a Bíblia enfatiza isso para que nós reconheçamos virtudes e defeitos como todos nós. E Pedro, então, agora, na alegria de estar diante do segundo braseiro, com sua vida restaurada, embora já tivesse tido a presença de Jesus, né, nos 2 domingos que sucederam esse evento, ele está alegre de novo porque o Senhor apareceu e eles não esperavam. Jesus se manifesta, Jesus vem, ou Jesus se torna visível agora para eles, né? Talvez a melhor compreensão seja essa, que quando Jesus partiu o pão ali aos 2 de Emaús, e depois fala que ele deixou, o melhor entendimento é que ele se tornou invisível, porque agora o Senhor, ele está em nós, pelo Espírito, e estaria conosco sempre. E Jesus diz, eis estarei convosco todos os dias. Então, agora, Pedro, eles estão pescando, não esperam que Jesus apareça, talvez, neste ambiente, longe do cenáculo, longe de eles estarem reunidos no nome do Senhor e clamando o Maranata. Eles estavam nas atividades seculares, corriqueiras, cotidianas. Então, agora, Pedro, restaurado pelo segundo braseiro, diante do Senhor, quando o Senhor fala assim, tragam peixe, essa rede pesadíssima. Pedro, na força, na alegria, né? Acho que podemos falar assim que a alegria do Senhor é a nossa força, e Pedro estava com o gozo da alegria do Senhor de estar com seus discípulos, porque é o gozo do Senhor estar com os seus. Pedro, então, cheio de força, puxa essa rede, e aí nós temos aqui 153 peixes. Irmãos, nós não precisamos nos gastar tentando entender, porque há 2000 anos, na história da igreja, nossos irmãos tomaram as mais diversas interpretações, interpretações, dizendo que 100 significa e representa o número de gentios, 50 dos judeus, 3 seria o número da divindade, não é? Nós temos outros dizendo que havia somente 153 espécies de peixes conhecidas à época. Então, é uma maneira de Jesus dizer assim que o evangelho, que seria a rede, né, para aqueles que também usam essa interpretação, que o evangelho seria a rede que pesca todo tipo de homem, não é? Nós temos irmãos dizendo que o número 153 é uma decomposição do que seria a soma de 1 até 17, e aí nós temos 153, e que 17 é um número triangular dentro da cultura judaica e grega. Então, há uma infinidade de interpretações. Mas o que me parece, o que salta do texto aqui, irmãos, é que Jesus está, e o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, está querendo que os seus primeiros leitores, que não conviveram com Jesus, que não viram o Cristo ressurreto, que pudessem ver e estar seguros que Jesus continua realizando os mais portentosos milagres. E que esses 153 grandes peixes enfatizam o milagre. A ponto deste milagre ser tão claro e tão soberbo, tão grande, que
os homens ali, os discípulos, começam a falar, eu não acredito, olha a quantidade, olha o tamanho dos peixes que nós pegamos. Aí alguém fala assim, eu acho que nós pegamos uns 30. Que 30? Aqui tem mais 70. Que tem 90. Quer ver? Eu vou contar. Tem 153 grandes peixes. Além de reforçar o seguinte, irmãos. Há um testemunho ocular. João está presente. E ele está afirmando categoricamente o tamanho do milagre. Depois dos profissionais tentarem pescar, Jesus, com uma única palavra, reuniu os grandes peixes. Aqui não há nem menção dos pequenos peixes, porque a rede estava abarrotada de peixes grandes e pequenos. E nós não fazemos ideia do tamanho desses peixes, mas eram tão grandes que eles quiseram contar. E aí, por que diz que a rede não se rompeu? Uma alusão a Lucas 5, que naquele primeiro momento, a rede estava se rompendo, os peixes pulando, Pedro chama um outro barco, e aí 2 barcos trazem a rede. Aqui Jesus está dizendo que o milagre que o Senhor está fazendo também é de não permitir que a rede se rompa. Ele está realizando de maneira completa, como Deus sempre faz. E está mostrando a eles que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E se nós confiamos a nossa vida ao Senhor, Ele vai realizar todas as coisas. Chegamos aqui na parte final, versículo 12 e 13 diz, disse Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Como nós dissemos, Jesus está cuidando dos seus discípulos e preparando-os para que eles retornem para Jerusalém no Pentecostes e recebam a promessa do Pai, o Espírito Santo, que os tornaria agora suas testemunhas, e eles estariam levando o Evangelho e promovendo, então, o surgimento da igreja em Jerusalém, que 2 anos depois, 2000 anos depois, está sendo ainda edificada pelo Senhor, e nós somos seus cooperadores. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus somos nós. Vinde e comei. Essa é uma frase que o Espírito Santo nos presenteia. Jesus olha para os seus discípulos e entende a necessidade deles. E a necessidade de todo discípulo de Jesus é o quê? Comer. Jesus é a verdadeira comida, Jesus é a verdadeira bebida. E Jesus prepara não somente a lavagem dos pés, a lavagem de água pela palavra, a restauração, a renovação pela palavra de Deus, mas também a palavra de Deus é comida e bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está aqui alimentando e nós podemos, então, agora, numa aplicação para nós, entender que o convite que Jesus faz para nós, irmãos, neste dia 3 de dezembro de 2022, Alex, vinde e comei. Irmão A, B, C ou D, vinde e comei. Como está o seu alimentar de Jesus? Como está a sua obediência à convocação que Jesus diz? O versículo 13, diz que veio Jesus, tomou o pão, então Jesus pega o pão e amorosamente, cuidadosamente, alimenta, serve os seus discípulos. Mais uma vez, Jesus está servindo os seus discípulos depois da ressurreição. Jesus dá o pão, Jesus dá o peixe, e eles nem, naquele momento, já nem precisavam mais perguntar, eles viviam um misto, irmãos. É importante nós voltarmos, fazermos exercícios para estar naquele ambiente. Jesus tinha aparecido 2 vezes depois de ressuscitado. Agora eles estão pescando, Jesus aparece, quem aparece para eles? Eles têm noção. É o Verbo encarnado, é o Logos de Deus, é o Filho de Deus que está diante. Então, não há como não ter um temor diante dessa situação. Nós vemos que eles estão, por um lado, claros que é o Senhor, mas porque o Espírito Santo fala assim, e eles não ousavam perguntar, porque
havia um misto de sentimentos, de reverência, de temor. Nós estamos diante do Filho de Deus ressuscitado. A glória de Deus está diante de nós. E eles estão, então, nesse meio que reservados, com aquele fogo dentro deles, mas eles não ousam falar, é o Senhor, né, Jesus? Que bom, dar um abraço, eles não fazem isso. Eles estão ali, eu sei que é o Senhor, mas estão reverenciando aquele momento. E aí o versículo 14 diz, né? Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, né? Aqui é só uma referência específica da manifestação aos discípulos. O capítulo 21 enfatiza Jesus olhando para o futuro da sua obra de edificação na igreja, e o futuro da edificação da igreja passa pelo lidar com esses discípulos, que representam toda a coletividade dos discípulos ao longo da história da igreja. O cuidado zeloso, amoroso do nosso Senhor, que cuida, que alimenta, que sara, que carrega, que ampara, e que não nos deixa, em circunstância nenhuma, passar fome. Por isso que ele diz, né? Já era a terceira vez que se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. Os 2 domingos que nós mencionamos, e agora na praia, mostrando que os olhos do Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias. Irmãos, em Marcos 16 diz assim, eu vou ler para os irmãos, eu tinha separado aqui, mas perdi o versículo, vou buscar aqui. Marcos 16. Olha que coisa extraordinária, né? Marcos, entrei em Mateus aqui. Peraí, irmão, só um segundinho. Marcos 16. Fala em Mateus. É dito, e a gente termina aqui. Louvado seja o Senhor. Marcos 16 fala o seguinte. É o 20, perdão. É dito o seguinte, Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui é dito que o Senhor cooperava com os discípulos. Por isso que é importante nós entendermos no capítulo 21, Jesus está olhando para a continuidade da sua obra através do seu corpo e preparando, cuidando, fortalecendo, amparando, e nós vamos ver o capítulo 21 desenrolar, quando Jesus lida com Pedro, quando Jesus lida com a questão do pastoreio e quando Jesus estabelece como nós devemos lidar uns com os outros dentro do corpo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Espírito Santo nos dê essa visão, esse entendimento tão precioso da importância do cuidado que o Senhor exerce conosco, a sua igreja, e da nossa responsabilidade, debaixo dessa graça, em vivermos para o Senhor e para a igreja, cuidando, fortalecendo uns aos outros, estando sempre juntos e vivendo a alegria de estarmos no segundo braseiro. O primeiro braseiro já passou. Eis que se fez novo, um novo braseiro. Nesse braseiro, a comida abundante, e nós, discípulos do Senhor, estaremos sempre alimentados por Ele. Né? Se nós encontrarmos algum irmão que está longe desse braseiro, vamos esticar a mão e trazê-lo diante desse braseiro de comunhão maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja Deus. E creio que algum irmão ou alguma irmã possa orar. Nós terminamos aqui, né? Louvado seja o Senhor.